Boa noite a todos, mais uma vez. Minha cola tradicional, como vocês já sabem. Se um dia eu perder essa cola, já sabe o que vai acontecer. Mais uma vez, então, agradeço essa casa por ter as portas abertas. Alguém está vindo pela primeira vez nessa noite? Não, né? Então tá bom. Fico muito feliz. Não, verdade. É que, enfim, eu fico muito feliz que essa casa permita que a gente venha fazer algum esclarecimento, alguma conversa, fazer uma reflexão aqui, né? Então, espero que a gente seja abençoado mais uma vez, para que a gente possa aproveitar aquilo que a gente discutir aqui hoje, certo? Como a Miriam disse, é uma noite especial de um mês especial, porque a gente comemora o nascimento de uma pessoa que foi um notável da história, né, que é muito conhecido, inclusive fora do nosso meio espírita, é uma pessoa muito conhecida, e que nasceu não no dia de hoje, 16 hoje? Exatamente, não dia 16. Ele nasceu no dia 3 de outubro. E foi há muito tempo atrás. Foi em 1804. E para a gente ter ideia do que é 1804, do que são 221 anos atrás, eu queria começar mostrando para vocês, ou relembrando, para alguns relembrando, né? Se fosse o Douglas, já ia fazer uma piadinha, certo? Mas enfim. Mostrando para vocês como é que era o mundo nessa época. Por exemplo, lá em 1804, a fotografia, o rádio e a lâmpada elétrica não existiam. A fotografia, que é uma coisa simples, né? Tão antiga, não existia. As máquinas a vapor, todas elas, estavam sendo desenvolvidas. Já existia a ideia de que o vapor poderia gerar energia, mas não existia nada de máquina a vapor, como a gente aprendeu a ver nos filmes, né, de Velho Oeste, assim. As pessoas viajavam a cavalo, de carruagem ou de navios à vela. Esse era o mundo daquela época. As cidades eram sujas, insalubres, as epidemias eram muito comuns, muito frequentes, por quê? Não se conhecia o mundo microscópico, não se conheciam as bactérias, os vírus, a noção de higiene era outra. Hoje a gente sabe que é necessário você tomar um banhozinho, né, e tal, e tantas outras coisas. Mas a noção das pessoas não era a mesma. A gente estava aqui junto, de repente uma pessoa cuspia do seu lado no chão e normal, tá tudo bem. Ninguém nem ia achar estranho. No máximo você ia correr o pé um pouquinho do lado. No máximo. O vestuário das pessoas era diferente, eram pesados, eram roupas grosseiras, né? Não existia tecido leve, ou algodãozinho leve, como a gente conhece. A educação era rara, a educação popular das pessoas era rara. Não existia escola pública, um conceito de que todo mundo necessitava ser educado. Para que você tem que ser educado? Você vai trabalhar de sol a sol, no campo, na lida, nem existia o conceito da necessidade da educação. A escravidão era uma instituição perfeitamente comum e aceitável. Poucas eram as pessoas que se revoltavam com aquilo. Em praticamente todo o mundo ocidental isso existia. A gente ainda estava um pouco longe de enxergar o absurdo que era aquilo. Então, em boa parte do mundo, os povos primitivos, né, os habitantes primitivos de cada continente, de cada terra, eles ainda viviam livres, ainda existiam esses costumes antigos, eles ainda viviam. A Itália, a Alemanha, Grécia, Bélgica, são alguns dos países que ainda não existiam como a gente conhece hoje. Então, dá para a gente ter uma ideia do que a gente está falando quando a gente fala 221 anos atrás. Era outro mundo, literalmente. Literalmente. Mas naquela época, a espiritualidade já está trabalhando para trazer um pouco mais de progresso, um pouco mais de iluminação, um pouco mais de adiantamento para a população da Terra, para a população encarnada.
Por quê? Grandes nomes da filosofia que a gente conhece até hoje, nomes que são lembrados até hoje, da filosofia, da música, das ciências, espíritos que eram sim mais avançados, mais adiantados e estavam se reencarnando nessa grande missão de tirar a humanidade terrena daquela época de escuridão, de atraso mental, de atraso moral, inclusive. Então era uma época de inovações. É lógico que as inovações não aconteciam no ritmo como é hoje. Se você comprar um celular hoje, daqui 3 meses o seu celular você descobre que já está ultrapassado. Né? Não era assim. Mas as mudanças estavam acontecendo. Então, nesse contexto de um mundo primitivo, né? Um mundo de pouca tecnologia, e que estava na transição para um mundo novo, nesse contexto que nasce o nosso personagem da noite, lá em 1804, que foi batizado como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu na França, por isso que ele tem esse nome, que para a gente é incomum. Ele não nasceu numa família pobre, nem numa família que passava necessidades. O pai dele era juiz, a mãe era uma pessoa esclarecida, era instruída, então ele já veio em uma família estruturada. Ele não teve grandes dificuldades financeiras na infância. Na infância, mais para frente sim. Mas na infância não. Ele teve condições de ser muito bem educado. Tanto que aos 6 anos de idade, ele foi matriculado na escola da época, né? no instituto da época, enfim, no curso regular da época, que, como eu disse, não era para todos, era para quem era para o filho de um juiz, por exemplo. O filho de um juiz tinha esse acesso. Então, logo aos 6 anos, ele já foi matriculado, e quando chegou na idade de 10 anos, ele terminou esse curso, que eu não sei o nome que eles davam nessa época, vamos chamar de curso primário, vai. Então, com 10 anos, ele terminou essa fase, essa etapa de estudos. Muitos paravam por ali, ele não. A família se mudou para a Suíça, nessa época, quando ele tinha 10 anos, e ele teve, então, um privilégio. Claro que a gente sabe que nada acontece por acaso, não é? Ainda mais uma pessoa que tinha, assim, uma missão tão grandiosa. Então, como nada acontece por acaso, nessa idade de 10 anos, a família se mudou para a Suíça. E lá na Suíça existia um educador revolucionário para a época. Ele se chamava Johann Pestalozzi, que é uma pessoa também conhecida até hoje, né, no meio da educação, que revolucionou a educação da época. Ele tinha uma visão revolucionária, porque ele entendia que a educação não deveria compreender só o estímulo, ou o acréscimo, ou o incentivo da inteligência, mas ele agregava à educação a moral. Ele queria ensinar a pessoa a ser gente, a ser ser humano. E isso era absolutamente incomum para a época. Era muito fora da curva. Tanto fora da curva era que ele, Pestalozzi, uma das primeiras experiências com educação que ele teve, ele recolheu 50 crianças órfãs da rua, que devia ter muito, né? Hoje, em 2025, a gente não vê tanta criança nas ruas. Mas como é que era? Todo mundo vai se lembrar como é que era há 30 anos atrás. Ou na década de 80, vai. A gente ia para cidades maiores, aqui São Paulo, Campinas, tinha criança morando na rua. Hoje é difícil, realmente hoje é mais difícil. Graças a Deus, hoje, né, conselho tutelar e tal, é mais difícil. Morador de rua tem muito, mas não criança. Então, como eu estava falando, há poucas décadas atrás isso era absolutamente comum. Imagina lá, 200 e poucos anos atrás. E ele, então, o Pestalozzi, ele recolheu 50 crianças, órfãos, não tinha a menor condição, e começou a dividir com essas crianças o conhecimento. Começou a estudar, ensinar costumes, moral, ensinar essas crianças uma profissão, um ofício. Imaginem o quanto fora da curva isso era. Né? E, ao mesmo tempo, Pestalozzi, então, tinha um ensino regular para crianças que desejassem estudar com ele e ter esse ensinamento.
Foi o caso do nosso personagem da noite, o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, aos 10 anos, ele foi estudar com Pestalozzi. E ele cresceu, então, agora estou falando do Rivail. Ele cresceu, então, nesse ambiente de cultura, de conhecimento. Imaginem o que era a família dele, ele era filho único, então ele devia receber muita atenção dos pais. Então ele cresceu nesse ambiente de conhecimento e moral. Porque se os próprios pais desejaram matricular aquela criança de 10 anos num professor que seguia aquela linha de raciocínio, é porque os pais também acreditavam na moral do ser humano, achavam importante tudo aquilo. Então, o Hippolyte Léon Denisard Rivail cresceu dentro dessa cultura de conhecimento, de estudo, de educação, de respeito pelo próximo. Isso, claro, como a gente já comentou, também não foi por acaso. Era importante que ele tivesse essa base de formação, né? Então, ele foi se criando, ele se tornou um homem culto e respeitado, né, ao longo aí do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Ele trabalhou como educador, porque, seguindo Pestalozzi, ele foi aluno, depois foi discípulo e depois foi um propagador das ideias de Pestalozzi. Então ele se tornou, quando adulto, um escritor, ele era um poliglota, falava 4 ou 5 idiomas, então ele também era um grande tradutor, e ele participava de muitas academias de sociedades de estudos, sociedades de conhecimentos diferentes, tanto na área da educação, quanto na área de outros estudos. Então era uma pessoa culta. Se a gente fosse resumir em uma palavra, pessoa culta. Talvez por isso, né, por essa formação dele, ele não deu muita atenção, não se sentiu atraído quando os fenômenos, famosos fenômenos das mesas girantes, começaram a surgir lá na Europa. Não só na Europa, mas principalmente na Europa, começaram a surgir aqueles famosos eventos das mesas girantes, né? Acredito que todo mundo tem uma ideia do que já era, do que foi isso, né? Mas, em linhas gerais, eram eventos sociais que aconteciam nos teatros e tal, onde as pessoas iam por passatempo. Então, você imagina que não devia ter muito passatempo naquela época, né? Então, as pessoas tinham esse costume de ir aos teatros, e nos teatros tinha diferentes atrações. Uma delas começou a ser essas mesas girantes, onde as mesas se moviam sozinhas, levitavam e fazia barulho, né? E aquilo tudo começou a ser algo fantástico, porque primeiro porque ninguém explicava, segundo porque era uma novidade, né? E aquilo chamava atenção, mas não do nosso professor, né, nessa altura da vida, do nosso professor Rivaio. Eu, na minha opinião, imagino que ele deve falar, você tá de sacanagem, né? Eu vou lá ver mesa batucando, vou ver mesa girando. Eu tenho muito mais o que ler, eu tenho muito mais o que estudar, tenho muito mais o que produzir. Então isso não chamou a menor atenção dele. No livro Obras Póstumas, está registrado que o professor foi convidado por um amigo dele a conhecer a participar, né, de uma dessas reuniões, desses eventos. Entendam que nessa altura ele já estava com 50 anos. Ou seja, ele já era uma pessoa consolidada, já era conhecido na sociedade, não era uma pessoa desconhecida. E aí, então, com 50 anos, um amigo chamou e falou: olha, professor, vamos conhecer lá o fenômeno das mesas, as mesas batem e tal. Ele não deu a mínima, deve ter tirado sarro da cara do amigo, né? Não, vai lá, que não é para mim. No próprio livro Obras Póstumas também diz isso. Depois de alguns meses, esse amigo insistiu, falou: professor, vamos lá, que é muito interessante. Você vai ver que é diferente, faz uns barulhos, né? Ninguém explica a mesa levitar. E ele falou: meu amigo, vai lá, se diverte. Eu estou escrevendo um livro, não sei o quê. Eu não posso com essas coisas. Então ele foi convidado 2 vezes. Passou um ano, isso em 1855, então ele já estava com 51 anos, certo? Me corrijam aí. Com 51 anos, um outro amigo convidou,
mais uma vez, para ele conhecer. Falou, professor, vamos conhecer. Mas esse amigo falou uma coisa que chamou a atenção dele. Aí o amigo conseguiu chamar a atenção dele. O amigo disse o seguinte, entre outras coisas, essas mesas, elas podem responder perguntas simples. A gente faz a pergunta e através de barulhos a mesa responde. E essas mesas são conduzidas, essas respostas são conduzidas, as mesas e as respostas, por espíritos. Aí o professor falou, opa, aí aquilo sim chamou a atenção dele. Eu, particularmente, isso não está no livro, mas eu, particularmente, imagino que ele ficou curioso, não para conhecer os espíritos, mas para desmascarar quem estava armando aquela fraude. Eu imagino. Não é? Aí então ele falou, opa, isso é interessante, isso eu preciso conhecer. E aí ele aceitou o convite. E foi conhecer, foi participar de uma dessas reuniões. Palavras dele. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se acertar, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. O que aconteceu? Ele foi na reunião, já não devia ser aquelas reuniões nos teatros, cheio de bagunça, já devia ser uma reunião mais reservada, de alguém que já estava, né, se programando, querendo entender melhor aquilo, já tinham pensado, algum aqui, ó, ele fala, alguns ensaios imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com auxílio de uma cesta. Então tinha algum mecanismo ali para a escrita, então já não era mais uma reunião frívola, de bagunça, já estava começando a se estruturar uma coisa mais séria. Percebam que, importante falar isso, não foi, portanto, palavras dele, não foi Kardec, nesse caso ainda não era Kardec, ainda era o professor Rivail. Não foi o professor Rivail quem desenvolveu, não, quem inventou a comunicação escrita com os espíritos, nem foi o professor quem primeiro associou aquilo com espíritos. Quando ele chegou, aquilo já estava formado, aquilo já estava embrionário, é a melhor palavra. Então, por que 221 anos depois eu estou aqui falando dele? Se não foi ele, o que nós estamos fazendo aqui? Porque essa pessoa, esse personagem, é que foi o responsável por pegar aquilo que estava disperso nos salões, numa outra casa, alguém estava querendo estruturar. Ele pegou tudo aquilo e organizou numa estrutura lógica, clara e impessoal. Organizou aquela bagunça. Essa é a verdade. Ele então comparou, a gente já sabe mais ou menos como é que isso aconteceu, certo? Ele comparou as respostas que ele tinha, ele foi eliminando aquilo que era contradição, aquilo que era absurdo, aquilo que só um espírito fala. 10 espíritos falavam a mesma resposta. Um deles falava uma coisa totalmente contrária. Opa, esse um aqui não serve. Os outros 9 falaram a mesma coisa? Ótimo. Então, aqui está a verdade. E ele foi criando esse mecanismo. Por isso que ele se tornou uma pessoa tão importante. Porque ele traduziu tudo aquilo de uma maneira clara. Então, ele entrou para a história por ser o codificador da doutrina espírita. Ele transformou aqueles fenômenos dispersos em uma doutrina moral e filosófica, sem mistérios ou superstições, nada é oculto dentro do espiritismo, e que é perfeitamente fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Eis o mérito dele, não é pouca coisa. Em apenas 2 anos, depois que ele teve contato, naquela primeira reunião, em apenas 2 anos, o primeiro livro já estava publicado, 1857. O Livro dos Espíritos foi a primeira publicação das obras básicas, então em apenas 2 anos ele conseguiu já formar um esqueleto do que viria a ser a doutrina. Agora sim, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, agora sim,
sai de cena o professor Rivaio, e agora sim surge Allan Kardec, que foi um pseudônimo, né? Uma coisa comum entre alguns. Não precisa chorar, tá tudo bem. Vai dar tudo certo, no fim das contas, a doutrina espírita vai ser um sucesso. Você vai ver. Você vai ver. Não se emocione, tá bom? Vai dar tudo certo. Então, como eu estava dizendo, não sei o que mais, o que eu estava dizendo? Allan Kardec. Então, era um pseudônimo que o professor adotou. É comum que alguns escritores adotem um nome que não é o dele, do batismo. É comum até entre artistas, né? Da televisão, enfim. Mas, nesse caso, tinha duas intenções principais. A primeira delas era evitar que algumas pessoas que não gostassem dele, do professor Rivaio, ou que não concordassem com as ideias dele, levassem aquela antipatia ou aquela discordância para aquilo que estava acabando de nascer. Ele era um educador, ele teve dezenas de livros publicados, ele participava das academias de estudos, então ele com certeza tinha opiniões em todos os campos, no campo político, no campo econômico, no campo educacional, ele tinha opiniões e com certeza ele tinha opositores dessas opiniões. Então ele não queria contaminar, né, a pessoa dele com aquilo que estava nascendo. E o que era mais importante, a segunda intenção que é mais importante dele ter adotado esse pseudônimo, era porque a doutrina nunca foi dele. Ele nunca chamou para si a posse daquilo que ele estava escrevendo. Então era muito importante que ele deixasse claro desde o início que aquela doutrina pertencia à humanidade, era escrita pelos espíritos, e esses espíritos não tinham a menor intenção também de entrarem para a história como os espíritos que ditaram a doutrina espírita, de maneira nenhuma. É algo que nasceu para ser anônimo. Então, nada mais justo do que ele chamar um personagem que não existia de corpo e alma naquela época. Claro, a gente já deve ter visto que Allan Kardec era um nome de uma encarnação anterior dele, né? Mas eu acho que não vem ao caso agora. Ele chamou o nome de uma pessoa que não existia de corpo e alma naquela época. Por isso, então, que é muito importante, quando a gente for se referir à doutrina espírita, a gente usar o termo espiritismo, que é o termo que ele criou, que ele batizou a doutrina de espiritismo e não de kardecismo. A gente sabe que às vezes a gente precisa usar o termo kardecista para, né, diferenciar de outras linhas de raciocínio espiritualista também, mas que muitas vezes não tem nada a ver com o espiritismo kardecista, com o espiritismo que foi codificado por Allan Kardec. Mas sempre que possível é importante, então, a gente esclarecer isso para quem não tem essa noção clara. Então, resumindo, Kardec, além de ser o organizador do conhecimento espírita, como a gente viu, escreveu os 5 livros que são a base da doutrina, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era justamente para estudar em comunidade aquilo tudo que estava nascendo. Fundou também a Revista Espírita, que era um periódico mensal falando desse tema, espiritismo, tudo aquilo que estava surgindo naquele momento. Ele era o escritor, o editor, o publicador, o divulgador, ele era tudo da Revista Espírita. Então, essa revista foi publicada em mais de 100 edições, então também não é pouca coisa. Por isso que a gente está falando dele nessa noite, em comemoração aos 221 anos do seu nascimento. Finalizo dizendo que ele foi um trabalhador incansável até o dia da sua morte, quando ele morreu escrevendo, inclusive, em 1869, com 64 anos de idade. Ele foi vítima de um aneurisma cerebral, que é praticamente como você tirar alguma coisa da tomada. Né? O aneurisma, a pessoa simplesmente apaga. Ele morreu, então, com 64 anos de idade.
De lá para cá, dessa época para cá, a humanidade passou da vela à energia solar, da caneta de pena à inteligência artificial, do cavalo ao foguete. Mas o espiritismo, que nasceu naquele mundo tão distante, permanece atual, porque fala de algo que não envelhece, o progresso moral e espiritual do ser humano. É ou não é? Interessante, né? Então é isso. Espero que a história, né, desse personagem tão importante que escreveu a doutrina que a gente segue hoje, que não chamou para si os méritos, que não aceitou um só dólar, libra, não sei qual era o dinheiro, não aceitou uma só remuneração por todo esse trabalho que ele desenvolveu nessa época, que a dedicação desse personagem ao longo da sua vida, não só dos 51 anos para frente, ao longo da sua vida como estudioso, como escritor, como, enfim, uma pessoa honesta, que a história desse personagem, então, nos incentive, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades que a gente enfrenta todo santo dia. Muito obrigado, então.